O Banco Mundial alertou nesse início de ano de que a economia global pode facilmente cair em uma recessão. Eu sou Ingrid Castro e você está no Trend Squad, análise objetiva dos principais mercados. O banco deu alerta para grandes desacelerações nas economias avançadas, incluindo cortes acentuados em sua previsão de crescimento para os Estados Unidos, zona euro. São situações que podem prenunciar uma nova recessão global. Dada a fragilidade das condições econômicas, qualquer vento contrário, uma inflação mais alta do que o esperado, o ressurgimento da pandemia, taxas de juros mais altas para conter essa inflação mais alta, ou até mesmo a escalada das tensões geopolíticas, tudo isso poderia empurrar a economia global para uma recessão. Trend Squad capacita você com uma análise objetiva dos principais mercados. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais e confira diariamente várias dicas no Day Trade e aprenda uma técnica bastante simples que vai te ajudar a ter sucesso no mercado e melhorar bastante a tua performance. Tá esperando o quê? Vem para o Trend Squad. A semana foi bastante agitada, né? Semana de juros, inflação, semana decisiva também de política monetária mundo afora, né? Onde o primeiro Copom do ano, né? O Banco Central manteve a Selic em 13,75, o Fed em 0,25, né? Um movimento mais dovish, né? Como eles costumam se referir. E os bancos centrais continuam, né, com o mesmo problema de inflação elevada, né, os sinais de recessão, o atraso nas decisões de juros, no caso de Europa, que também aumentou os juros, né, meio ponto, Banco da Inglaterra também, né, as reações do mercado financeiro, os temores de redução global de liquidez, que isso a Janet Yellen, né, já levantou o dedo, já deu o berro, porque o mercado de treasuries anda sem liquidez, né, inclusive a inversão dos juros, né, essa inversão continua bastante acentuada, vai se acentuando cada vez mais. Claro, quem quer isso, né? Então, ontem, né, o Ibovespa, a piora foi na parte da tarde, né, foi constantemente renovando aqui as mínimas, né, os futuros americanos também começaram em queda, né, por conta dos resultados na quinta-feira, da Amazon, Google e Apple também bem abaixo, né, das estimativas. Santander também apresentou os resultados, resultado fraco, né, bem abaixo do que era esperado, e ele já havia sinalizado aqui a divergência. No entanto, né, na terça-feira ainda voltou, mas começou o mês aqui já com pressão de venda, né, forte pressão vendedora que veio se acentuando para voltar nessa barra grande aqui. No entanto, né, o Ibovespa foi a 108.500, entrou pressão de compra. Então, aqui a gente tem mais um repique, né? Mas provavelmente o movimento esse vai continuar. Próximo ponto de repique está aqui, 109.340, né? E vai se aproximar aqui da faixa 500. Porque é bem provável que ele volte a testar 66.500, né? Que foi a neckline desse ombro, cabeça-ombro que ele formou anteriormente. Aqui é a resistência, né? Porque a gente ainda tem sombra por aqui. Então, é bem provável ele voltar a trabalhar essa sombra. Mas aqui o perigo para o Ibov, né? Está aqui, ó, na barra grande de novembro de 2020. Esse aqui é o ponto de reversão. Para mim, né, ele ainda vai refazer esse movimento, que é o 110, mas é aqui que ele reverte, né? E revertendo nesses 94, ele pode voltar aos 80 mil pontos, né? Refazer grande parte desse vazio aqui. Porque janeiro eu tenho um falso pin-bar, dezembro eu tenho um falso pin-bar, janeiro eu tenho um falso pin-bar, isso aqui não me mostra força do movimento, né? Apenas uma recuperação. Então, vai haver mais um teste dessas sombras aqui ainda, porque elas estão expostas, né? E a resistência continua nos 114 mil pontos. Para mim, ele ainda refaz isso aqui, ainda volta nesse 110. Mas é aqui que reverte.
Então, o Brasil terminou assim, com bancos no vermelho, né? Os estados de Santander foram fracos, com o aumento aí das perdas aí pelos empréstimos, isso vai continuar para os bancos. Serviços públicos, né, com Eletrobras, Luz, Sabesp, né? As commodities, né, sem grande movimento, mas o minério, né, voltou com tudo aí do feriado, né, do Ano Novo Lunar. Vale apresentou, né, os números aí de produção essa que caiu, né, tanto anual quanto para o trimestre. Então, ela corrigiu bem, né, caiu bem na quinta-feira também. Consumo no vermelho, transportes, comunicações, serviços de saúde, né, varejo, né, Vibra com 3,87, La Renner com quase 7, né, tudo muito bom. Então, aqui nas ETFs, CWZ, perdeu aqui durante a semana, mas está bem acima dos outros, né, com Europa, e embolado aqui China, Índia e Estados Unidos. E aqui os setores, né, acima do Ibovespa, a gente tem materiais básicos, conseguiu uma boa recuperação, e utilidade pública também. Isso tudo foi pelo otimismo aí, com, né, a possibilidade, né, da reabertura da China. Não sei, né, o que vem de lá eu não acredito muito. Abaixo dele aqui colado, né, bancos e elétricas. Depois imobiliário, indústria, small caps, pior aqui é o consumo, né? Então o dólar, ele disparou, né, frente ao real, o DXY também. E o dólar, ele apesar de ter testado aqui os 4,93, né, o principal suporte está aqui, é os R$ 5, é o número inteiro, que ele não confirmou. Então a gente tem uma continuação aqui agora até os 5,25. 5,30 é a primeira resistência aqui importante para o dólar, né? Porque o dólar, ele vai trabalhando aqui numa bandeirinha, essa de alta, né? A possibilidade de um mastro bandeira, a gente pode ver melhor no mês. Então, como eu tenho sombra exposta aqui para cima, vai haver mais um teste, né? Ó. Agora, se daqui ele não confirmar os 5,50, né, que é a possibilidade de retorno ainda, a gente tem essa barra grande aqui de junho do ano passado, que ela está aqui no 4,70. É onde pode refazer mais uma vez o movimento até confirmar, né? Se vai a caminho dos 6, para confirmar que o Márcio é bandeira, ou, né, se vai reverter. Mas para isso, né, a piora começa aqui nos R$ 5. Então, com os dados aí do payroll, né, dados que vieram acima do que era esperado, as 185 mil vagas, né, esperadas pelo mercado. Então, o dólar, né, avançou e o que, o que mostra, né, que o Fed vai continuar com o aperto monetário, porque eles não têm hipótese, não tem hipótese. Aumenta muito a probabilidade, aliás, isso nunca foi descartado, de que o Fed vai precisar manter essa política monetária em patamar mais restritivo por mais tempo. Primeiro semestre não vai ser fácil, não vai ser fácil. Então, vou começar aqui com Americanas, né, que foi, né, o primeiro destaque aí do ano, o rombo, né, o rombinho aí dos 20 bilhões, começou com 20 bilhões e até hoje ninguém sabe ao certo, né, porque na semana apareceu 47 bilhões a dívida. Até hoje ninguém sabe ao certo qual é essa dívida, né? E uma empresa que tinha auditoria e o escambau, né? Como é que é possível essa inconsistência, né? Como é que isso passou despercebido? Mas é engraçado, né? Que até hoje não aconteceu nada. Agora, vai você ficar devendo, né? Deixando de declarar um pentelinho aí para a Receita para ver o que eles fazem. Eles vêm logo de voadora na sua cara, né? CPF cancelado. Então, Americanas veio a 64 centavos, né, já para o fim do mês, onde ela renovou aqui, inclusive, né, o gap aqui de mais de 70%, quando saiu aí a notícia. Claro que muita gente se beneficiou aqui de Americanas, né, porque já sabia, tinha né, notícia aí privilegiada, e, no entanto, né, as ações já vinham sendo desovadas em setembro já, e foi em outubro que o negócio começou a feder. Então, aqui a gente vê outro ponto também que eu achei, né, que
eu gosto, né, quando eu vejo essas coisas aí nas redes sociais, é que depois do gap, né, eu ouvi muita gente falar, todo gap é fechado. Ah, pois, quem dormiu comprado, que isso aqui foi numa sexta-feira, né, levou um chocolate danado, né? Americanas deu um chocolate aí em muito banco, né, Bradesco, BTG, muita empresa grande aí, o principal, né, que tem maior dívida é o Deutsche Bank, mas muita empresa também como Samsung, né, Apple, tá levando chocolate, né? E quem ficou comprado nessa sexta-feira, né, chegou na segunda, pulou o stop do caboclo. Então ela foi a 64, né, fez um primeiro movimento aqui bem fraco nos dois, ela subiu aqui durante vários pregões seguidos, né? Agora, o que que a gente tem aqui para a próxima semana? Mais um teste nesses R$ 2, mas o caminho aqui para ela é voltar nesses centavos. Aqui, né, o histograma já vai sinalizando aí uma pequena recuperação, porque o máximo que Americanas, por enquanto, pode refazer é 13,50, é voltar a trabalhar essa sombra aqui. Agora, Americanas, né, eu mostrei já há algum tempo que ela já vinha sinalizando aqui uma divergência escondida, e o OBV sinalizando essa continuação também. Então, é muito importante, né, o histograma que mostra a divergência, ou, né, divergência assim, para reverter ou para continuar. E o OBV também, né? Que aqui, ó, no dia 9, semana aqui do dia 9 de janeiro, né? Aqui as médias já vinham se cruzando e o OBV continuava derretendo, né? Então, isso me mostra a continuação. E o mês dela, ó, olha aqui, ó, a divergência escondida aqui, que foi o quê? O último movimento aqui entre setembro e outubro, que eu falo que eu comentei, que eles já vinham desovando as ações aqui. E aí outubro começou a feder. Agora você vê, dos R$ 20 foi parar nos 64 centavos, rapaz, dá nem para chocolate, né? Então, ó, isso aqui é para esquecer, né? Não faz parte mais do Ibovespa, mas ainda está aqui, né? Não sei para quê. É como o IRBR da vida, uma OIBR que pediu nova recuperação judicial, eu não entendo. Entre outras, né? Eles estão aí nesse processo também. CVC, né? Que essa semana passada subiu forte. Não, na semana retrasada, mas nessa última semana, né? Já levou pau na segunda-feira. Então, aqui, a possibilidade, né, é de voltar aqui nos dois, mas, ó, refazer isso aqui. A mínima dela foi a 64, é voltar nesses 64 centavos, né? Porque tudo me indica aqui, né? Continuação. Ó. Isso aqui nem tem jeito nenhum. Eu, sinceramente, esquece. E o que aconteceu aí, né? Destrinchando aí o rombo, né? É que para se financiar, né? Que é Americanos, ela faz parte desde a primeira carteira do Bovespa, coisa que eu nem sabia, né? Lá na época que vovó era viva, né? Vovó ainda era época de 1900, Guaraná com rolha, como você diz. E ela já fazia parte, né? Americanas, Duratex, né? Vale do Rio Doce. E o que ela fazia, né? Para poder se financiar, ela antecipava pagamentos aí para fornecedores, né? Contratando dívida com os bancos, que é uma operação que é conhecida aí como risco sacado, né? Então, o banco, ele compra um deságio, né? Que é o quê? Também não sabia, né? A diferença entre o valor real e o nominal de um ativo em uma operação financeira. É um desconto, né, de um investimento em relação ao valor justo daquilo. Então, os bancos, né, compram isso, essa dívida da empresa, né, com o fornecedor, mas depois de um prazo, né, a companhia tem que pagar o banco. E, ó, pelo que se vê aí, não pagou foi nada. Então, essa é a possibilidade aqui. Agora, outra, né, que a gente viu na semana também, Ambev. Então, assim, tá muito complicado, né, mercado financeiro. Você tem as possibilidades? Tem. É por isso que eu falo que o day trade é difícil? É, mas é a melhor opção.
Porque está muito complicado você tomar posição num papel, né, num ativo agora. Está tudo muito incerto, fala muito em recessão. E a coisa, quando vier, ela não vai mandar recado, né? Você vai acordar com aquele rombo, assim como foi na pandemia. Então, quem tem Ambev na carteira também, né? Se já não saiu fora, né? Não sei o que está esperando, porque hoje em dia a gente acorda e já tem uma notícia aí de um escândalo, né? Agora a Ambev, tem a CVC também, que já ela já está enrolada há muito tempo, né? Com a, a contabilidade, né? E ela, nessa última semana, também despencou já no início, né, da semana, porque ela desistiu de uma aquisição, né, de uma startup, uma plataforma aí. Mas quando alguma empresa, né, começa a fazer recompra de ações, começa com aquisições e fusões, isso é muito bonito quando se lê para ver no mercado, né? Mas a realidade disso, né, é muito mau sinal, muito mau sinal, muito mau sinal. Então, ela anunciou isso aí que desistiu, né, dessa aquisição, uma plataforma de viagens, ou seja, a CVC também, né, pelo que eu vejo, está quebrada. Isso vai piorar, né? Então, aqui a Ambev, ela ainda vai fazendo suporte em R$ 13. Inclusive, mostrei a entrada aí, né, nessa semana. Quem quiser acompanhar as dicas aí de day trade, eu tenho colocado pouco no Instagram, porque o Instagram também está morto. O que eu coloco mais é no Twitter. Então, quem quiser me segue lá, @girlishkiggle, né? Também vai ficar na descrição do vídeo para quem quiser. Eu sempre mostro lá muitas dicas, né? Mostro algumas entradas também, análise, né? Muitas pessoas pedem. Se você também quiser uma análise para algum papel que não esteja aqui hoje, né? Basta deixar nos comentários. Então, aqui a Ambev ainda faz suporte nos R$ 13. Ela vinha flutuando aqui num triângulo, né? Que ela confirmou os 13,50 na quarta-feira, no início do mês. Então, aqui, como há uma pressão de compra ainda nos 13, há possibilidade para o início da semana ainda tentar aqui testar essa sombra, ou seja, se aproximar dos 13,50. Porque o caminho para ela que a gente vê aqui, olha, é continuação. E não é pouca, né? Continuação. Olha o ABV. No momento que ela fez esse movimento aqui na quinta, né? Que ela tentou a abertura, né, do início do mês, mas não foi muito longe, né? Mesmo porque, gente, sempre que a gente tem uma figura, há um rompimento, mas depois o ativo volta lá na base dela, né? Que foi o caso aqui dos 13,50. Então, aqui vai haver mais um teste de sombra, mas pelo que eu vejo aqui, não vai muito longe. Olha a semana barra ignorada, né? Que eu também mostrei. E olha a continuação, né? Forte aí para a Ambev. E o mês, o que eu mostrei também? Olha o mês, ó. Olha aqui esse movimento que ela fez aqui, olha, em julho, que ela reverteu aqui, onde ela confirmou os 13, o movimento foi muito pequeno, né, sem grande relevância aqui. Por isso que é muito importante, né? Isso aqui dá um sinal muito bom, né? Te dá uma orientação melhor e o ABV também. Porque, ó, ele acabou cruzando nesse movimento aqui, mostrando o quê? Que é para continuar. Então, o repique que ela conseguiu voltou a 16 de novembro, né, do ano passado, e o que a gente tem aqui é um pivô de baixa. Então, por enquanto, é o que ela está fazendo suporte, próximo a essa barra grande aqui de julho, né, onde ela reverteu, que é a faixa dos R$ 13. Mas o que importa aqui é a mínima do ano passado, né, que é 12,50. A mínima está em 12,26, mas o que a gente tem aqui é a faixa de 12,50, a zona mais importante. Aqui, ó. Porque é movimento do ano passado, de 2021, de 2018 e também se aproximou no início de 2016. Então, é zona onde está entrando muito comprador, tem entrado muito comprador, só que aqui, se ela romper, o caminho é 10,50. Aqui que ela confirma esse pivô de baixa. Caminho aqui 10,50. R$ 11, né? Porque ela vai fazer aqui
ela vem testar aqui a média de 200. Bom, se as coisas piorarem, né, assim como foi com Americanas, porque ninguém esperava aquilo, ela pode até testar a mínima aqui de 2020, né, da pandemia, que é 9,34, ou seja, faixa de 9,50. É uma coisa que ninguém pode prever, né? Há uma probabilidade aqui, né, para ela refazer vazio. Ah, então tem aqui o próximo número inteiro, R$ 11, né? Tem um barra grande, já tem uma média de 200 próximo, que a média também não vai ficar parada aqui nesses 10,50. Ela vai, né, vai andando aí junto com o movimento. Então tá muito complicado, né? E muita gente hoje que eu vejo, né, tá, as pessoas assim estão desesperadas, desesperadas, né? Porque querem na marra conseguir alguma coisa, principalmente aqui o mercado financeiro. Acho que o retorno é rápido, né? Porque a pilantragem só aumenta. Mas, gente, não é assim, não é fácil, né? Você não vai botar R$ 300 hoje e vai acordar com R$ 1.000, né? Você não vai começar hoje para o mercado financeiro e no próximo mês já está vivendo disso. Não é assim que funciona. Como é que as pessoas conseguem cair, né? É impressionante. Então, destaque na semana também foi B3, SA3. Ela começou a semana, né, com um pequeno avanço, mas, né, foram 3 sessões seguidas até terminar aí, né, de queda, né, e olha aqui, a sexta-feira, né, foi 6,85. Ela vinha trabalhando aqui no nível de FIBO, né, a faixa aqui de 12,50, mas acabou revertendo nesse último movimento. E agora uma curiosidade aqui com o OBV. Estão vendo aqui, né, que o OBV, nesses últimos testes que ela fez aqui, já no início do ano, o OBV continuou embolado. Gente, isso aqui é um grande indicativo de que aquilo ali não tem futuro, aquele movimento. Ou seja, né, para onde que B3 vai voltar? Para a faixa dos R$ 11. O que ele quer mostrar aqui é que aquele movimento não tem força, não tem fundamento. O que a gente tem é uma continuação. Então, tá aqui topo duplo, ela vai refazer isso aqui. Tem barra grande, né? Caminha aqui 11,30, que é o nível aqui do FIBO, né? A zona de compra para ela, com este FIBO aqui, tá aqui embaixo ainda, que é 10,50. Olha a semana, continuação aí do OBV, ó a barra grande. Então, caminha aqui por enquanto 11,30, né? E se ela perdeu os R$ 11, né? Que é o movimento aqui de dezembro, aí a gente tem aqui pivô de baixa, para refazer movimento, e aí ela vem para a mínima do ano dela, que foi 9,60. Mínima do ano, 9,60, né? Ela pode testar sombra, próximo aqui, justamente os 10,50 que eu comentei anteriormente, né? E vai aqui aos 10,27, que também é um ponto de reversão aqui em abril, né? Mas aqui embaixo é que ela reverte, 9,60. Na verdade, não. Ela vai reverter em R$ 10, né? Porque apesar de ter feito esse teste aqui 9,60, ela não confirmou o número inteiro. Então, o que conta aqui para reversão é a faixa de R$ 10. Esse aqui é o movimento. Como ela já tem um movimento grande anterior, se ela perder esses 10, ainda assim eu tenho a mínima de 2020, que é 8,50. E é daqui que ela pode tomar suporte, né, para tentar uma recuperação. Olha, por enquanto a gente tem as sombras, né? Então a faixa ali de 11,30, essa barra grande aqui, a semana do dia 19 de dezembro, se confirmar os R$ 11 pior de baixa, né? Aí a gente tem aqui o número inteiro. Esse é o principal suporte aqui para B3, né? Porque o que que acontece? Aqui, né, se houver uma pressão de compra, ela pode refazer movimento, que é isso aqui, né? Ela testa os 10
E aí pode, né, refazer isso aqui, o movimento aqui de 2020, ou seja, né, voltar pelo menos aos R$ 13. Agora, né, se o movimento continuar, ela ainda vai encontrar suporte nessa sombra aqui nos 8,50. Não acredito que ela refaça isso aqui de vez. Mas aqui, olha, ainda temos continuação. Apesar, né, de que o histograma aqui ainda mostra, não mostra ainda grande força no movimento, né, mas aqui, olha, tanto o histograma quanto o ABV já vão se cruzando, né, as médias, ou seja, me dando aí continuação, porque eu tenho muita sombra aqui ainda também, né, para teste, olha, falso pin-bar dezembro, hangman em janeiro, então assim, padrões baixistas ainda. E no ano, o Bovespa, né, virou agora para o negativo, acumulando 1,10, né, nessas primeiras sessões aí do mês. As commodities, né, é o que vai amparando ainda, né. Vamos olhar a CVC-B3. Olha, CVC no início da semana, 14% aqui nos R$ 5. Então, estão vendo a bandeirinha que vai formando aqui, ó? Bandeirinha essa de baixa, porque provavelmente, né, CVC volta aqui nos 3,50. Olha aqui uma hora, né, chegou a 4,38, ou seja, ainda não confirmou os 4,50. Pode aqui tentar um fundo duplo, né, por quê? Porque a barra aqui é grande. Então, estão vendo aqui o zigue-zague, ó, 1, 2, 3. Pode haver mais um teste dessa barra grande, né? O movimento aí da semana passada. Então, voltar aos R$ 5 ainda, refazer isso aqui, até confirmar movimento, né? Porque a CVC, ó, continuação na semana, né? E com o BV e histograma também. Estão vendo que aqui, olha, o repique que ela fez, o OBV o que que fez? Apontando para baixo. Não confirmo, não confirmo. Estão vendo aqui, ó, revertendo o movimento aqui nos R$ 5. A primeira resistência importante aqui, né, para CVC, reversão de movimento na semana, é 8. Olha o mês, que tristeza. E, ó, veio testar a mínima de 2020 já, 4,69, que é o que eu vinha mostrando nas análises. Inclusive, ela renovou, né? Ela passou, né? Foi a 3,64. E, ó, coragem. Então, assim, como o papel está próximo de uma zona 50, né, 3,50, é bem provável você ver se ainda testar os R$ 3 até começar a reverter, se reverter, né? Se reverter. Porque essa mínima aqui, em 4,69, né, ou seja, a faixa de 4,70, que é onde ela precisa confirmar, né, para refazer movimento, ou seja, fundo duplo, possível fundo duplo. Não sei, né? Aqui a sombra é muito grande. Portanto, para a próxima semana, ela pode voltar nos 4,70. Ó, vendo aqui que já tem a média nesses 4,50 já. Então, ela pode, no máximo, tentar os 4,70 outra vez. Mas o que eu vejo ali, né, pelo diário, é que há ainda pressão de venda para ela refazer movimento, né? Voltar nessa barra grande aqui, a faixa de 3,67. É bem provável a, a CVC, né, renovar a mínima nos R$ 3 ainda. Pelo que se vê no mensal, ó, ó a continuação, ó a continuação.
Pelo que se vê no mês, não está muito bonito, não. Mas aí, o que esperar disso aqui? Não pode esperar muita coisa, né? Ó, já não tem tanta liquidez também. E nessa semana também apareceu outra notícia, né? Que eles contrataram um banco para reperfilar, né? Ó, a palavrinha bonita. A dívida que eles têm de debêntures, né? Que é um título de crédito, né? Disfarçado aí, né? De empréstimo. É um título representativo, né? É um empréstimo que ela realiza aí junto a terceiros. Então, reperfilar seria como se fosse, né, reestruturar a dívida, né? Então, ó, para mim é outra ação que está toda fodida, já não é de hoje. Então, aqui não se vê grande coisa também, né? Provavelmente vai continuar e vai a R$ 3 ainda, né? Então, os bancos também, né, tiveram um movimento negativo, destaque para Bradesco. Esse é outro, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado. O resultado de Bradesco vem no dia 9, quinta-feira. E Bradesco, né, eu já havia mostrado aqui, Bradesco tem a resistência aqui nos 15,50, zona importante, né? E aqui é a zona de decisão, 15,50. É aqui que ele precisa voltar a superar para voltar nesta barra grande, né? Os 16,50. Foi aqui a apresentação de resultado, justamente. Então, aqui ele fez a recuperação, que foi no dia 11, né, de janeiro, depois nada feito. O que é mais fácil aqui? Né? Superar os 15,50 ou renovar a mínima? Renovar a mínima. Inclusive, quando eu mostrei, né, que eu falei que Bradesco provavelmente vai à mínima de 2020, que é os R$ 12, como sempre, né, muita gente riu, falou, é muito. Será que é muito? Do jeito que as coisas andam, não é não. Então, aqui, ó, acabou revertendo no movimento, né? Outra vez na sexta, que é a faixa de 14, ele já vem acumulando aqui já um tempinho, né? E, ó, por enquanto trabalhando sombra, mas olha aqui na semana, a continuação. Agora, tudo depende aí dos R$ 13, né? Ó, ele foi a 12,97 em dezembro. Por enquanto, ainda está atuando nesses 13. Porque aqui a probabilidade era o quê? Né? Poderia haver um movimento contrário aqui, né? Nesses 14, para refazer esse movimento anterior. Né? Movimento aqui de 2020, final de 2020. Mas, olha, voltou, se aproximou dos 15,50 e pressão de venda, porque mês de dezembro eu tenho aqui um hangman na faixa de 14,50, a grande decisão ainda em janeiro, e provavelmente além de sombra, né, a gente pode ver um pequeno triângulo aqui também, provavelmente vai perder esses R$ 13, né? Para quê? A mínima de 2020 está aqui em 11,60, mas nas sombras, né, a gente vê que entrou pressão de compra nos 12. Então, para mim, o caminho é R$ 12. Olha aqui a confirmação no ABV, ó, quando as médias se cruzaram. Foi justamente em dezembro. Tá vendo aqui histograma também, ó, MACD? Gente, então, em vez de você ficar perdendo tempo com fundamentos e com notícias que, né, se você vai fazer um day trade, né, isso para mim não influencia nada, eu não fico olhando nada. É claro que a gente olha, né, título de se inteirar, né, sobre as coisas que estão acontecendo, né, não somente à sua volta, mas onde você vive, né, no mundo, o que está se passando, né, que a gente tem que saber, é bom saber, né, mas isso não vai influenciar, não, porque fundamentos também, tem muita gente que se ilude com fundamento, não está vendo aí Americanas, Ambev, o Escambau, CVC, IRBR, tudo com fraude aí na contabilidade, né, que eles põem inconsistência para ficar mais bonitinho, tá? Mas olha, o gráfico não mente, né? O gráfico não esconde. Então, se você souber interpretar, você vai se dar bem. Mesmo que você fique posicionado aqui durante um dia, pelo menos. Olha, tá muito complicado se posicionar, sinceramente.
Há as possibilidades? Há, mas é para ficar pouco tempo. Sinceramente, vamos olhar Santander também, que eu mostrei uma entrada, né, durante a semana. O Santander, né, também com esse movimento aqui da quinta-feira, né, com os resultados, ele abriu em baixa, mas conseguiu reverter, né, a faixa de 27,50. No entanto, na quinta, né, ele acabou acumulando aqui, foi onde eu me posicionei, porque tinha um pequeno triângulo, uma cunha também ascendente nos 5 minutos, para mais um teste dos 27. No entanto, ele só concluiu o movimento na sexta-feira, né? Então, aqui, como eu tenho ainda esta barra grande, né, porque o número inteiro aqui além de zona de força, né, por ser número inteiro, tem essa barra grande aqui da quinta, vai haver aqui mais um movimento de recuperação, né, porque a gente vê aqui a longa sombra. Então, é bem provável na próxima semana ele testar os 28 ainda, papel. Só que aqui, né, a resistência importante é 28,50, né, para voltar aos 30, para Santander, pelo menos, no máximo. Ó, continuação, olha aqui o movimento se cruzando, continuação. Então, aqui o repique, para mim, não chega nessa barra grande. Acredito que fique aqui pelos 28 só. Continuação, já sinalizando continuação. OBV dando continuação já desde esse último movimento aqui de dezembro, ó, que ele vem apontando para baixo. Então, isso é muito importante. Se você souber ler isso, você não vai perder dinheiro. Porque como é que você vai ficar comprado num papel, né, onde o ABV só cai? Ele não está confirmando o movimento. E o mês, né? Porque a mínima aqui, né, de Santander é a faixa 50. É 25,50, né? Foi o movimento aí de dezembro. E aqui, né, há a possibilidade de uma cunha, ele vai flutuando aqui numa cunha descendente, um padrão de alta, né? Só que essa cunha só vai ser confirmada em 32 ainda. Então, se houver uma recuperação, né, por conta de sombra também que está deixando aqui, para mim, no máximo, vai aos R$ 30. Olha aqui, ó, fundos mais altos, né, vai sinalizando aqui uma divergência, mas essa divergência pode ser escondida, né? Porque, pelo que a gente vê aqui, né, o movimento anterior aqui do final de 2020, ele já fez, que foi esse teste aqui em janeiro, já repetiu. Então, agora, se perder os 25,50, né, ele vem buscar a mínima de 2020, que é 22. No entanto, né, como eu tenho muita sombra, né, aqui, o suporte, né, que perdendo os 25,50, tá antes, né, que é justamente os 23,50. Inclusive, eu tenho esse movimento aqui de 2017. Então, essa é a possibilidade. Para confirmar a cunha, só em 32. Inclusive, eu já tenho nível de FIBO aqui. Então, o resultado ficou abaixo do esperado aí para Santander, né? Ai, que novidade. Que novidade.